Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Mais uma aula aqui nossa, beleza? Vem chegando que hoje a gente vai falar de movimento retilíneo e uniforme. O movimento retilíneo e uniforme, o próprio nome já diz, movimento em reta e com velocidade constante. Vem com velocidade constante, vem comigo, vencer sucesso! Galerinha, então tenha em mente exatamente esse ponto, beleza? No movimento retilíneo e uniforme, a gente tem exatamente essa característica, ou seja, o movimento acontece sempre em linha reta, certo? Sempre em linha reta. E, além disso, a velocidade é constante, ela não muda. Então nem comete a gente falar de velocidade média nesse tipo de movimento. Porque a velocidade é sempre a mesma. Então a velocidade média é a própria velocidade, que é igual a velocidade instantânea e aí por diante. Tranquilo. Então o primeiro e principal conceito é esse conceito aqui de velocidade constante. A partir do momento que a gente tem velocidade constante, a gente pode definir aquilo que a gente vai chamar de função horária da posição, que é essa função. Lembre-se, velocidade é a variação de espaço dividido pelo tempo, tá? Se eu colocar em evidência a posição final, que é algo que eu quero dar prioridade, porque é uma previsão que eu vou fazer, aonde ou onde o corpo estará depois de um determinado intervalo de tempo, percorrendo um determinado trecho, a velocidade constante. Bom, para fazer isso, a gente considera esse cara aqui, então, como elemento a ser analisado. Então a posição final do corpo é dada a partir do quê? A posição final é a sua posição inicial, certo? Posição final é igual à sua posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa velocidade vezes tempo aqui é o deslocamento do corpo, certo? Ou seja, para eu saber onde que o corpo está, é só saber onde que ele estava no começo e quanto que ele se deslocou, caramba. Muito simples, cara. Beleza? Nesse tipo de movimento, a gente tem duas características. Eu posso ter um movimento progressivo, que é quando o corpo está se afastando do referencial. Então, por exemplo, eu vou utilizar esse microfone aqui como referencial, beleza? Quando eu utilizo esse microfone como referencial e tenho aqui na minha mão esse giz, então o giz está exatamente no ponto de referência. Se esse giz começar a se afastar desse ponto de referência, eu digo exatamente para você que esse movimento é progressivo, ele está se afastando, certo? No movimento progressivo, guarda essa palavra, pelo amor de Deus, no movimento progressivo, o corpo se afasta do referencial e a gente vai observar um gráfico exatamente igual a esse. Ou seja, um gráfico onde o corpo tem um movimento ascendente em relação ao tempo, certo? Percebe que esse gráfico tem uma determinada inclinação aqui, que a gente vai chamar de alfa. Ele tem uma determinada inclinação em relação à horizontal, essa reta foi formada, certo? O que essa inclinação dá pra gente? A tangente de alfa determina pra gente a velocidade. E o que é tangente? Tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto seria essa reta formada aqui. O que é essa reta formada? É a variação de espaço. O que é o cateto adjacente? É a variação de tempo. Variação de espaço pela variação de tempo é a velocidade. Muitos vestibulares, muitos concursos, muitas provas trazem isso aqui pra gente. Se eu tiver essa inclinação, eu tenho uma velocidade. Se essa inclinação for maior, eu tenho uma velocidade maior, certo? Então, quanto mais na vertical estiver aquela reta, maior será a velocidade do corpo. Guarda essa informação na sua cabecinha, tranquilo? A partir disso, gente, a gente pode pensar também no outro tipo de movimento. Qual, professor? O movimento retrógrado, meu querido. O movimento retrógrado, eu já estou longe do referencial e estou me aproximando dele. Pega aqui de novo o exemplo. Eu tenho aqui, ó, referencial. Eu tenho um giz que está aqui. Esse giz começa a caminhar e vir se aproximando do nosso ponto de referência. Quando a gente tem esse tipo de movimento, a gente fala que o movimento é retrógrado, ele está retornando, certo? Então, em cinemática, escalar, movimento retilíneo uniforme, você pode ter dois tipos de movimento.
progressivo, estou me afastando, o retrógrado, estou me aproximando, certo? A mesma coisa acontece aqui, a gente consegue calcular aqui a relação da tangente, beleza? Firmeza, cara! Meu querido, tem um outro gráfico aqui importante, qual que é? Segundo gráfico, movimento retilíneo uniforme, gráfico de velocidade por tempo. Esse gráfico de velocidade por tempo tem que ter sempre esse formato. Velocidade constante. Velocidade constante. Então essa reta vai estar sempre na horizontal. Essa reta vai estar sempre na horizontal. Beleza. Só que quando eu olho para um gráfico como esse, eu vou perceber o seguinte, isso é muito importante, cara. Ó, vai formar uma área. E essa área tem muito a dizer para você. Fala para mim, área, o que você tem a dizer? Essa área traz para a gente uma informação importante. A área é igual a variação de posição. Você percebe então que os gráficos, cara, eles são completos. Os gráficos são completos. No gráfico que a gente tinha posição e tempo, a gente conseguia determinar a velocidade. Ah, é verdade. Já no gráfico que a gente tem velocidade e tempo, a gente consegue determinar a posição. Oh, cara, é sensacional. Então você não precisa até somente a fórmula. Você pode calcular esse tipo de sistema através de análise e interpretação de gráficos. Beleza? Último ponto dessa aula, galera. Velocidade relativa. Dentro do estudo que a gente chama de movimento retilíneo uniforme, a gente tem muito exercício, muita coisa relacionada à ultrapassagem dos corpos. E é importante que a gente consiga, de certa forma, resolver problemas de ultrapassagem. Em problemas de ultrapassagem, a gente tem duas características. Ou é uma perseguição, os corpos estão indo na mesma direção e no mesmo sentido, então a gente já entra aqui na análise vetorial desses deslocamentos, dessas velocidades, aonde o elemento precisa ter módulo, que é o valor numérico, ele precisa ter direção e ele precisa ter sentido. Dois corpos em perseguição na mesma direção e no mesmo sentido, a gente vai ter essa análise, certo? Ou seja, o corpo A está perseguindo o corpo B. Ok, a velocidade A provavelmente é maior que a velocidade B, para que ocorra a ultrapassagem. Ok. Como que a gente faz? Velocidade relativa vai ser a velocidade A menos a velocidade B. Velocidade relativa é a velocidade A menos a velocidade B. Se a gente conhecer a distância entre eles, a gente consegue pegar a distância, que é igual à velocidade relativa vezes o tempo, e determinar o momento em que ocorre essa ultrapassagem. Fica muito simples. Ah, quanto tempo leva para que o corpo A alcance o corpo B? Você sempre vê esse tipo de pergunta em exercícios de cinemática, movimento retilíneo uniforme. É super simples, cara. Beleza? Na próxima aula a gente vai estar trabalhando com você exatamente isso. Exercício relacionado à ultrapassagem. Para que a gente consiga compreender de uma forma muito alusiva, muito interpretativa esse tipo de sistema. Então, ó, você já tem que estar pronto para a próxima aula, hein? Chamada para você. Ó, próxima aula. Próximo ponto. Se os corpos A e B estão vindo um de encontro ao outro, uma colisão frontal, o que acontece? A velocidade relativa vai ser a soma das duas velocidades. Porque esse cara aqui está querendo chegar até o corpo A e o corpo A está chegando até ele, estão se ajudando nesse movimento. Então a gente soma as velocidades, certo? Velocidade relativa é a velocidade A mais a velocidade B. Se você quiser saber a relação de distância, velocidade relativa, vezes o tempo, a mesma coisa, certo? Cara, isso traz informações importantíssimas. Por quê? Se eu tiver um sistema de ultrapassagem desse, isso ocasiona uma colisão traseira, ok? Uma colisão traseira, a velocidade de impacto é muito baixa, então a probabilidade de a gente encontrar sobreviventes num tipo de acidente desse é muito tranquila. Agora, se a gente tiver uma colisão frontal, a probabilidade de encontrar sobreviventes é baixa. Por quê? Imagina um carro 80 por hora, o outro 80 por hora, bateu de frente, é como se cada um tivesse batido contra um muro a 160 por hora. Um carro 80 por hora, outra 100, bateu traseira, é como se tivesse uma batida de 20 km por hora. Ou seja, essa relatividade das velocidades permite que a gente interprete qual que vai ser a situação num possível
acidente de trânsito, como exemplo. Tranquilo? Na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios relacionados à ultrapassagem para fechar esse assunto de movimento retilíneo e uniforme. Curtiu a aula? Dá aquele like. Deixa seu comentário aqui que é muito importante. Gente, eu gosto de conversar, eu tô aqui esperando você para conversar comigo. Vem conversar comigo. Se inscreve aqui, ó. Escreva aqui nos comentários, beleza? Tô te aguardando. Ah, baixa sua listinha de exercício, beleza? Valeu, galera. Até a próxima aula. Tchau.